Gente, que livro! Que livro! Vamos começar então com talvez o meu livro preferido desse top 5 aí, né? Que é o 40 Dias da Maria Valéria Rezende. Maria Valéria Rezende é uma escritora atual, contemporânea, que eu tive a oportunidade de conhecer virtualmente no lançamento da Cidinha da Silva. E dizem que a Maria Valéria Rezende, ela faz uma coisa que eu acho muito poderosa na literatura, que é viver ao pé da letra o que ela tá escrevendo. Então, se ela vai falar sobre morar na rua, ela vai morar na rua. Se ela vai falar de um convento, ela vai morar no convento. E assim ela faz toda a sua narrativa, né? O que é muito doido. E esse livro conta a história da Alice, que é uma senhora que mora no Nordeste, e que a filha uma hora chega e fala: como é possível eu poder pensar em engravidar se minha mãe mora no Nordeste e eu moro no Sul e não vou ter quem ajudar a criar essa criança? Isso é uma coisa loucura. E aí ela meio que obriga a mãe a ir com ela lá pro Sul e viver num apartamentozinho no meio da cidade, sem os livros dela, sem a coisa dela. Então ela começa a escrever um diário e dedicar esse diário a Barbie, é uma Barbie mesmo, a boneca Barbie. Só que aí ela tem uma desculpa, porque uma amiga dela, se eu não estou enganada, liga pra ela e fala: olha, a fulana, que é aquela menina, a vizinha da vizinha da vizinha da vizinha, do salão de cabeleireiro, o filho dela foi aí pro Sul, pra mesma cidade que você tá, e nunca mais deu notícias. Será que você não podia tentar encontrá-lo pra essa mãe ficar mais tranquila, né? E eu passo a notícia, ele mora no bairro tal. E o nome dele é tal. Ah, mas não tem nenhum outro dado? Não, não tem. Então ela, com essa desculpa, com um papelzinho na mão, ela vai até esse bairro. Ela já é uma senhora de idade, então ela conta que ela não paga lotação, né? Não paga o ônibus pra ir pra lá. E fica à procura então deste menino, que ela só tem o nome e nada mais. E com essa desculpa de procurá-lo e também de ter algo a se fazer e sair daquele apartamento claustrofóbico, ela fica 40 dias morando na rua. Cara, é sensacional. Em talvez segundo lugar dos meus preferidos, ou terceiro, não sei, Manual da Faxineira da Lúcia Berlim. Calhamação. Em Manual da Faxineira, a gente tem então um livro de contos que conta histórias do cotidiano de um jeito muito ríspido, sabe? Então são histórias em comunidades, são histórias de mulheres que se envolvem com pescadores em ilhas quase desertas, de mulheres em clínicas de desintoxicação, em mulheres em clínicas de aborto e essas relações, né, familiares muito doidas. E, gente, é um livro que de uma maneira muito crua vai te dando soquinho, que você uma hora tem que parar, sabe? Teve vários momentos do livro que eu parei, que eu não dava conta, assim, da continuidade. Mas não mais do que o meu segundo livro preferido, que foi A Cidadã de Segunda Classe. O Manual da Faxineira realmente tá em terceiro. É que a Cidadã de Segunda Classe, gente, eu tive que parar real, assim. Real, eu não consegui. Eu passei mal, sabe? Parecia que tava acontecendo comigo tudo aquilo. E é da mesma escritora, né? É uma escritora nigeriana, das Alegrias da Maternidade, que todo mundo fala muito bem, mas eu ainda não tive coragem de ler, porque é meio que a história por trás da Cidadã de Segunda Classe. Porque a Cidadã de Segunda Classe conta a história dela, né, da Bushia Mecheta. É uma mulher que vive na Nigéria, então ela tem uma cultura muito diferente, e ela tenta ser a menina que ela consegue ir pra escola, apesar dos muito contragostos de sua família, porque uma mulher na cultura dela só serve para casar, né, para arranjar um bom marido e constituir família. Ela consegue estudar, você já percebe que desde criança ela tem várias dificuldades em relação a isso, ao ser mulher, e que ela tenta o máximo possível fazer acontecer, apesar de toda a cultura jogar ela contra a parede. E até que um momento ela se casa com um homem e que aparentemente é um cara de boa, e aí eles decidem que eles vão economizar dinheiro pra ir morar na Inglaterra, porque a Nigéria é
uma colônia inglesa, né? Durante muito tempo foi uma colônia inglesa, então eles falam inglês e eles têm um acesso menos difícil para a Inglaterra. E ela, inclusive, entra na universidade, começa a trabalhar numa biblioteca, sabe? Essa é a história dela, gente, da autora. Uma das únicas mulheres, ainda mais da Nigéria, a fazer isso. Agora, o problema é que quando ela consegue, ela primeiro tem que mandar o marido pra lá, às custas dela. E quando ela consegue finalmente ir pra lá, com um bando de filho que ela é obrigada a ter, é umas coisas que acontecem, gente. É umas coisas que acontecem, ó, é gatilho, viu? Pra quem não tá preparado, de violência, de doenças psicológicas, de problemas de pobreza extrema, de preconceitos, de racismo. É muito triste. É muito triste o que ela passa. Sério, é uma das histórias mais tristes que eu já li em toda a minha vida. É muito poderoso e é uma literatura que te leva pra outro lugar. É nessas horas que eu percebo quanto que a literatura pode te criar empatia. É uma loucura. E nas Alegrias da Maternidade, o mais doido de tudo é que ela conta a história da filha dela, de uma das filhas dela, que resolve morar com o pai. E depois que você leu tudo isso aqui, aí você descobre que a filha dela foi morar com aquele pai, você fica... Mas não tem um minuto de paz. É uma coisa assustadora, gente. É muito triste, é muito triste. Vou deixar pra vocês lerem aí, tá? E aí a gente tem a ocupação que fica até... Olha, eu tava colocando em ordem de preferência, mas não vou conseguir mais, sabe? Porque a Ocupação foi um livro que mexeu comigo, do Julian Fuchs, um escritor brasileiro. Tem vídeo aqui no canal. E o grande lance da Ocupação é que é meio que uma continuação de A Resistência, que tinha sido um dos meus livros preferidos mesmo do ano passado, que ganhou o Jabuti, o prêmio Jabuti. E conta a história deste cara que ele vai viver dentro de uma ocupação. E essa coisa do... É dessa hora que eu percebo o poder da literatura, sabe? Porque ele vai contando, ele vai morar lá porque ele faz uma resistência. Uma residência literária, sabe? No Hotel Cambridge, aqui em São Paulo, que é um lugar onde pessoas que não têm onde morar estão ficando, né? Em um dos lados das alas do Hotel Cambridge. E ele vai meio que como um jornalista e escritor mesmo, para escrever esse livro. Então ele vai escutando essas histórias, né, das pessoas que moram lá, por que elas moram lá, a história das famílias delas e tal, dessas pessoas. E é uma coisa de não pertencimento, e olha como a literatura tem esse poder, né? Porque ele vai nos contando, inclusive uma vez que eles assumem, né, que eles entram num lugar, tomam um lugar, um prédio abandonado no centro de São Paulo, e ele conta primeiro de como aquele lugar é miserável e de como a ocupação daquele lugar não devia nem ser considerada contra a lei, porque o próprio fato deles terem que ocupar aquele lugar já é uma coisa tão absurda, sabe? Porque como pode eles serem presos e serem violentados por ocupar um lugar que não tem água? E ele vai contando aquilo e você vai ficando nauseado, e o quanto que ele mesmo não consegue ocupar aquele lugar porque ele se sente roubando uma história, um teto de alguém que realmente precisa, mas sabe? E ele sente às vezes a necessidade de dar Oi, que doida. De dar o apartamento dele para aquelas pessoas tudo morar. Gente, tem uma cena que ele vai entrevistar uma mulher que, se não me engano, chama Rosa, e que ela conta sobre a casa dela ter uma infestação de ratos e dos ratos caindo, das larvas dos ratos caindo. Gente, que livro! Que livro! Olha, esse livro eu tinha colocado a princípio agora em quarto lugar, mas agora eu tô em dúvida relembrando dele e do nojo que ele me causou, sabe? Olha o poder que a literatura tem. A literatura é tão linda, é tão maravilhosa, que te leva pra esse outro lugar, sabe? É incrível, é incrível. Outro livro que também tá na lista é A Angústia, do Graciliano Ramos, um clássico aí da literatura e que realmente é angustiante, tal qual o nome. Os personagens do Graciliano são sempre muito poderosos, né? Muito cheios de vida e secos, como talvez não tão secos quanto em Vidas Secas, mas ainda assim conta a história desse senhor, né, que se apaixona pela vizinha, mas ele, cara, ele não se deixa levar, ele
ele não se abre pra ninguém, a única pessoa que ele se abre é pra essa vizinha, mas se abre meio que torto, porque ele tem uma relação meio que de poder com toda a situação. Tem vídeo aqui no canal, assistam esse vídeo, eu entendi muito bem porque que é um clássico e é muito, muito poderoso também. E Graciliano Ramos é um grande escritor, né? Eu fico embasbacada com isso. E também essa relação, porque esse cara comete um crime, a gente não sabe qual que é. E ele já começa o livro angustiado por este crime que ele cometeu. Então é um livro também... Meu top 5, gente, são de livros que só me tiraram do eixo. Aí a gente tem A Vegetariana. Eu já citei A Vegetariana em alguns lugares aqui, que é de uma mulher da Coreia do Sul. Um livro muito bom e muito animalesco, sabe? Que não tem nada a ver, talvez, com o nome, mas é a história, começa com a história dessa mulher que ela não consegue mais comer carne, porque ela sente o cheiro de carne, ela sente as coisas e ela começa a se sentir nauseada. Ela começa a se sentir como se o ser humano fosse aquele sangue, sabe? Só que a história dela com o marido dela vai tomando conta dessa narrativa e é um livro nauseante, é um livro que causa ânsia de vômito. E bem parecido com esse, e que eu confesso a vocês que eu fiquei em dúvida se eu botava Vegetariano ou se eu botava esse, é o Ponti, que é um livro do Singapura, da Charlene Tell. É um livro de ficção e que é uma criança quem narra. E a história dessa criança com a mãe que tinha sido uma atriz muito famosa, que tinha feito esse filme, que é Ponti, e que essa mãe muito dentro de si mesma, essa criança que tenta alcançá-la e não consegue, mas é um livro também muito cheio de machucado, sabe? É um livro muito intenso mesmo. Um livro muito bonito, e eu fico muito em dúvida entre A Vegetariana e Ponti pra colocar pra vocês. E por último, e não menos importante, sobre Os Ossos dos Mortos, né? Que é o livro aí da ganhadora do Nobel. E também é muito interessante sobre os ossos dos mortos. É um livro lançado pela Todavia, que tem uma capa magnífica e que conta a história dessa mulher que ela é meio que a doida dos horóscopos, mas ela mora numa cidade muito afastada, que tem muita neve, né? Numa casa meio que abandonada e que tem poucos vizinhos ao redor. E o livro começa com a morte de um cara que é meio que vizinho dela, que é o grandão, né? Que é, enfim, um cara estranho, que é caçador. E essa mulher começa a achar que a natureza, que os animais estão se vingando dos humanos. E que tudo que vai acontecer, que aí eu não vou contar que é spoiler, vai ser causado por animais. E é uma mulher muito doida, assim, e uma doida que... Sabe aquela coisa que na loucura talvez tenha um pouco de sanidade? Aí você começa a se questionar também da sua existência. É muito legal isso, quando uma loucura te entra na mente e você começa a pensar, pô, e se for, sabe? E se for real? Muito bom esse livro, muito bom mesmo. E aí, só citando ao passant, assim, que eu acho que é importante, o livro da Ana Paula Maia, Enterrem Seus Mortos, que traz aí também, né, de novo, um personagem da Ana Paula Maia, que é um cara que ele já, em outros livros, né, que é o Edgar Wilson. Ele abatia porcos, né, o Entre Rinhas de Porcos e Cachorros Abatidos, inclusive, que é um livro que me fez ter ânsia de vômito, vomitar. Ele já estava presente em outros livros da Ana Paula também, que eu já li outros, mas o que mais me marcou foi o Entre Rinhas. E o Enterrem Seus Mortos é o primeiro dela pela Companhia das Letras e me fez pensar muito. E aí ele já tá trabalhando meio que... Ele tem que pegar animais mortos nas rodovias e meio que triturá-los, né? Animais que são esquecidos, que morrem na estrada e etc. Só que aí um dia ele encontra uma mulher enforcada no meio da floresta. E como todos os livros do Edgar Wilson, né, desse personagem, que é escrito pela Ana Paula Maia, é uma secura, assim como esses animais que são abatidos, sabe? É o ser humano, o pior lado do ser humano que tem. Esse lado sanguinário, esse lado ruim, esse lado que é humano. É muito doido. E foi muito doido ler isso no meio de uma pandemia. Eu acho que esses foram os meus principais aí, que me
angustiaram, tal qual o nome de um dos livros que está na lista. Mas de qualquer maneira, eu espero que vocês tenham gostado. Os links estão todos aqui embaixo. Não se esqueçam, vocês comprando pelo link, vocês ajudam um pouco o canal. Mas só de vocês estarem aqui eu já fico feliz. E me contem aí embaixo quais foram os livros preferidos de vocês. E se vocês leram alguns desses aí que estão no meu top 5, talvez um top 8 que eu tenha dado pra vocês. Tá bom? Um beijinho e até breve. Tchau!